Estamos passando pela história do profeta Eliseu, um grande profeta, homem de Deus, que pediu a porção dobrada da unção de Elias. De fato, o número de milagres que ele fez foi dobrado, né, em relação ao que Elias fez. Agora vamos hoje meditar em 2 Reis, capítulo 5. E como sempre nós oramos antes de meditarmos. Meu Deus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco, nos abrindo e dando a direção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E começa no versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Comentário do bispo, ele diz: Naamã, o capitão do exército, todas as pessoas têm algum tipo de necessidade, até mesmo aquelas que parecem ter uma vida perfeita. Naamã, que comandava o exército da Síria, era um homem de grande prestígio e respeito, porém era leproso. Aparentemente, ele levava uma vida de grandeza diante da sociedade e dos seus comandados. No entanto, no seu interior e na intimidade do seu lar, a realidade era outra, pois a lepra naquela época era incurável e debilitante. Embora o general continuasse a exercer seu cargo, logo teria que abandoná-lo para se submeter à solidão. Então, vamos perceber uma coisa, né? Naamã, ele era tão especial para o exército da Síria que ele não foi descartado, né? Ele permaneceu sendo quem ele era, o capitão do exército do rei da Síria. Então ele continuou com os títulos, com as honras, mas ele tinha um grande problema, né? O problema da lepra. Ele venceu batalhas, mas nesse momento ele não estava vencendo a lepra. Assim também, talvez você já venceu tantas coisas na vida, mas há uma situação que você não está conseguindo vencer. Porque só Deus pode tratar essa questão. E é isso que vamos ver aqui. E só lembrando que ele não fazia parte do povo de Israel. Mas o que Deus queria ver nele é o que Deus precisa ver em você, a fé que obedece, mesmo que pareça loucura. Vamos continuar no 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Olha que interessante, né? Algo muito ruim aconteceu, porque ela foi uma presa, né? Ela foi uma refém levada para a Síria, menina, né? Nova. E detalhe, ela passou a trabalhar então na casa de Naamã. Agora o detalhe também muito importante, quer dizer, ela evangelizou. Ela não ficou calada diante daquela situação. Era uma menina de muita fé, porque ela teve a coragem de falar do Deus dela para o patrão. Hoje tem pessoas que, por exemplo, elas não falam que vai à igreja, elas não falam que elas honram a Deus, que elas creem em Deus, porque elas não querem ser mal vistas para as outras pessoas. Então elas não falam da fé dela, elas não falam de Jesus. E essa menina teve uma coragem extraordinária de falar para os patrões dela, né, para os senhores dela, o Deus que ela servia em Israel. No 4. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O comentário diz: evangelização. Quem é de Deus é sua testemunha em todo o tempo e em qualquer lugar. A jovem israelita, que vivia como escrava na casa de Naamã, não hesitou em transmitir a sua fé no Deus de Israel e em dar ao capitão a direção de procurar o profeta. A pessoa disposta a transmitir a sua fé aos que sofrem tem grande valor aos olhos do Altíssimo. Assim como o importante general sírio um dia reconheceria que, se não fosse pela a palavra daquela menina, sua vida não seria salva, os que hoje são evangelizados por meio de um folheto, um amigo ou uma programação de rádio ou TV, ao se converterem, reconhecerão a ajuda que receberam. Eu acho isso muito forte, sabe? Porque essa menina teve uma coragem extraordinária, quer dizer, ela tinha um testemunho. Mesmo que estivesse na condição em que ela estava,
ela não abandonou a fé, ela permaneceu crendo em Deus. Quantas pessoas que, na menor coisa que acontece com elas, elas são capazes de virar as costas para Deus, para a igreja, para aqueles que tanto ajudaram ela. No 5, então, disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Sabe, o que ela falou foi tão forte, né? A menina, ele deu crédito a uma menina, uma escrava da casa dele. Ele deu ouvidos para ela. Para ele ter ido ao rei e falado o que ele ouviu, é porque de fato ele já estava em angústia e muito atormentado por aquela doença, né? No 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Enquanto Naamã foi em busca de Deus, o rei de Israel estava perdido. Havia um profeta, ele poderia ter indicado o profeta, mas ele achou que aquilo era uma ocasião para a guerra. No 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Você vai entender por que nem sequer Eliseu foi lá falar com ele, mandou o seu mensageiro. Né? Ele foi à casa do profeta. Aquele homem, ele estava acostumado com reconhecimento, né, das pessoas, reconhecendo a autoridade dele, ser bem recebido em todos os lugares. Quer dizer, ele estava acostumado com a gentileza das pessoas. Você sabe que, por exemplo, uma pessoa que não tem nada para oferecer para você, ninguém vai servir ela. Ela não tem nada para oferecer, mas se você tem um patrão, o pastor, o bispo, então você vai servir a ele talvez com uma intenção, mesmo que não revelada, mas uma intenção de querer servir, querendo algo em troca. Aí esquece. Porque aqui mais ou menos você vai ver isso. O homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, mandou ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, mas não foi falar isso para ele, mandou o mensageiro. Olha o que aconteceu. Muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. O comentário do bispo, do 10 ao 13, diz, lava-te 7 vezes no Jordão. O milagre de Naamã não estava nas águas do Jordão, que eram impuras e impróprias para o uso. Ali era o último lugar que alguém doente deveria se banhar. No entanto, Deus escolheu aquele local não apenas para mostrar que o seu poder independe das circunstâncias terrenas, mas também para ensinar ao capitão que a humildade é uma virtude. Naamã estava acostumado a dar ordens e agir do seu modo, mas agora deveria acatar a ordem do profeta. Se por causa do orgulho ele se recusasse, perderia sua cura. Ao obedecer, porém, sua carne ficou limpa. Então eu acho muito forte essa questão, porque assim também é o Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? Você não pode querer ter o Espírito Santo e querer guiar o Espírito Santo, é o contrário. Você tem que se entregar completamente para ele e depender exclusivamente dele. É o que Naamã aqui, ele vai aprender, né? Ele vai ter que se humilhar
obedecer aquela palavra, aquela direção e se submeter a ela. Se você já foi em Israel, o Rio Jordão ele é muito lamacento, né? Você olha para a água, ela é turva, você não consegue ver o fundo. Ela parece que é um rio de lama. Então, ele não tem uma boa aparência. Mas foi ali que nosso Senhor Jesus foi batizado. Muitos, através de João Batista, batizou muita gente. Jesus também mergulhou naquele rio para batizar nas águas. Então, quer dizer, é um exemplo, né? Ali um exemplo de batismo. A lepra também representa o nosso pecado. Quando nós chegamos diante de Deus, como Naamã, leprosos por causa do pecado, e nos arrependemos em Jesus Cristo, e somos batizados nas águas, então, quando nós fazemos isso, e nós subimos o nosso corpo da água, né? O pastor, quando vai nos batizar, mergulha na água. Quando subimos, representa exatamente o que aconteceu com Naamã. Olha lá, no 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Assim também conosco. Quando nos batizamos nas águas, nós então sepultamos a nossa velha criatura e nos tornamos para Deus. Comentário do 14. Ele desceu e sua carne ficou limpa da lepra. Se na sociedade há desigualdade no tratamento entre pessoas de classes sociais diferentes, no reino de Deus não é assim. Para o Altíssimo, todos devem ser tratados de maneira igual. Isto é, para ele não importa a posição social, sobrenome ou conhecimento que se tem. Todos precisam descer, ou seja, ter a humildade de obedecer ao que ele diz e crer, se quiserem desfrutar das suas promessas. A maior conquista de Naamã não foi a cura da lepra, mas a salvação que alcançou ao se converter ao Senhor Jesus. Então, ali houve um grande milagre. Ali ficou provado que havia um Deus em Israel. No 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não o aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O comentário diz: não aceitarei. Naamã reconheceu o bem que havia recebido e quis recompensar Eliseu com presentes pela cura da lepra. No entanto, o profeta foi incisivo ao recusá-los. Para ele, somente o Altíssimo deveria ser dada toda a honra. Nisso vemos o caráter reto do profeta. Durante todo o seu ministério, ele jamais tirou proveito de ninguém que buscou a sua ajuda. O verdadeiro servo sabe que prestará contas ao Todo-Poderoso de todas as suas intenções e atitudes. Por isso, a importância do pastor se manter firme com Deus e sempre estar olhando para Deus. Se você tem essa intenção de servir a Deus no altar, os seus olhos nunca podem se desviar do Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. No 17, disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, teu servo. Olha o temor dele, né? Que mudança aconteceu no interior de Naamã. Ele se dobrava a esse Deus Rimom, mas agora ele até já prevê, assim como ele entrava nesta casa com o rei, e ele tinha que se dobrar por causa do rei, ele falou que Deus já me perdoe, porque eu vou ter que fazer isso por causa do meu ofício. Quer dizer, olha o desejo dele de servir a Deus, né? Ele pediu terra para que ele pudesse adorar a Deus, um Deus invisível. No 19, e ele lhe disse: vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Então, quer dizer, Geazi
ficou de olho no ouro, né, que ele trouxe, iria dar, e que Eliseu negou, não querendo, né? Ele falou, mas ele tinha algo para dar e agora não negou aquilo tudo? Não, isso não vai ficar assim. No 21, e foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa, e disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-las sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. O comentário diz, receberei dele alguma coisa. Os servos dos homens de Deus normalmente tornavam-se seus sucessores, como Josué, servo de Moisés, Eliseu, servo de Elias, e Samuel, servo de Eli. O mesmo poderia acontecer com Geazi, mas seu caráter corrupto mostrava que não conhecia Deus, por isso não poderia substituir Eliseu. A vida espiritual de Geazi dava sinais disso. Ele foi capaz de tentar afastar a sunamita do profeta, tentou ressuscitar o menino e não teve resposta, e mostrou sua ganância ao mentir e extorquir Naamã. Isso mostra que, enquanto o servo sincero rejeita a recompensa terrena, mesmo perante a insistência, o falso servo insinua, mente e faz de tudo para satisfazer os próprios interesses. Que maravilhoso! Veja que ele primeiro pensou, né? O servo, ele pensou, eu vou lá, porque eu tenho que pegar essa riqueza, eu não posso deixar ela passar. Ele negou, mas eu não nego. Vê que a intenção de Geazi era totalmente errada, né? A intenção dele não era boa, ele não tinha bons desejos no coração dele. Por isso que ele fez isso. Há pessoas que são assim, elas estão servindo os outros, mas com uma intenção de autopromoção, de se promoverem, de ter destaque, de ser reconhecido. Cuidado. No 25, então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte, mentindo. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O pecado alcançou Geazi. Assim como Naamã foi curado, agora Geazi ficou daquela forma. E ele então não se arrependeu. Felizmente, lembra da irmã de Moisés? Ela também ficou leprosa, mas houve arrependimento. Sabe, a pior coisa que tem a pessoa que não se arrepende. Ela se acha certa no que ela fez, né? Ela se acha correta e que os outros é que estão errados. Cuidado. O orgulho, ele cega completamente a pessoa, não deixa ver, ela não deixa a pessoa perceber que ela está se encaminhando para algo muito ruim. Então guarde seu coração, guarde sua fé, mantenha sua fé firmada nas promessas de Deus e siga em frente. Entrega seu caminho para Ele, para Deus, confia nele e o mais Deus fará com certeza, tá bom? E aí, o que você achou? Coloca aí nos comentários o que Deus falou com você nesse capítulo de hoje e dê o seu gosto, porque esse gosto vai nos ajudar a espalhar ainda mais esse vídeo pela internet, tá bom? E subscreva o nosso canal. Fique bem, porque Deus é com você.